turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leneide Gugel e hoje a gente vai continuar com as nossas videoaulas. O capítulo de hoje é o capítulo 2, que está na página 25 a 40 do livro de vocês, tá certo? E hoje estudaremos os vírus e as bactérias. Os vírus estão bem em moda, né? A gente vai falar um pouco sobre as pandemias. Mas antes, só recapitulando, na aula passada a gente estudou os táxons, que são categorias que agrupam os seres vivos da maior biodiversidade, ou seja, com o maior número de espécies, até a menor categoria taxonômica, que é a própria espécie. Então, eu falei na aula passada que os 5 reinos eles não são mais aceitos, mas, para fins didáticos, nós estudamos os seres vivos obedecendo os 5 reinos, tá certo? Então, existem 5 reinos: o reino Monera, que inclui as bactérias, que a gente já vai ter a nossa aulinha de hoje; o reino Protista, que inclui algas e protozoários; o reino Fungi, que inclui os fungos; o reino Plantae, que inclui as plantas; e o reino Animalia, que inclui os animais. E os vírus? Estão em que reinos? A gente vai ver hoje que os vírus para muitos cientistas não são nem considerados seres vivos e não possuem características similares com nenhum dos 5 reinos. Por isso que eles são estudados à parte, tá certo? Então, vamos lá? Então, vírus, eles são simples e sofisticados, tá certo? Esse nome vírus vem do latim e ele significa veneno, tá certo? São seres muito pequenos mesmo, são bem menores que as bactérias, tá certo? Eles podem variar de 15 a 200 nanômetros, que a gente vai ver mais ou menos mais na frente, tá certo? Só podem ser vistos através de microscópios eletrônicos, ou seja, eletrônicos de varredura e de transmissão. Aqueles microscópios que a gente tem na escola não possibilita a visualização de vírus, porque são muito pequenos. Não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, porque são diferentes dos demais seres vivos, tá certo? E são parasitas intracelulares obrigatórios, tá certo? Então, vamos lá para a primeira polêmica dos vírus. Vírus são seres vivos ou não? Parte dos estudiosos defende que eles são seres vivos, pois eles têm características. Lembra das características dos seres vivos que a gente viu no ano passado? Tem características que são comuns aos seres vivos, como, por exemplo, a capacidade de se replicar, de se duplicar, de se reproduzir. No entanto, os vírus, eles não possuem células, que são as unidades básicas da vida. E por isso, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam sobreviver dentro de uma célula. O vírus, sem uma célula, ele não é nada. Ele não faz mal a ninguém. Ele fica lá, tipo hibernando, tá certo? Em estado de latência, não consegue, stand-by. Quando a gente deixa lá o aparelhinho só ligado na tomada, mas não está usando, não está fazendo nada, tá certo? Só que eles, por não ter células, eles vão parasitar as células de um hospedeiro, que pode ser uma célula bacteriana, que pode ser uma célula eucarionte, que isso inclui, por exemplo, as nossas células animais. Também pode parasitar plantas e etc, tá certo? Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E aqui, só para vocês verem, né, uma fotinha do vírus em microscópio eletrônico de varredura, tá certo? Isso aqui é uma representação, não é uma foto original de microscópio, é só um esquema didático. E aqui é o vírus que assola toda a população humana neste momento, que é o coronavírus. Então, como eu falei para vocês, não possuem células e eles possuem
uma estrutura muito simples. Ó, aqui é um bacteriófago, que é um vírus até grande, tá certo? E ele tem 200 nanômetros, tá certo? Nanômetro é menor do que milímetro, tá certo? É bem menor que milímetro, está muito pequeno, são muito pequenos, tá certo? E ele, ó, como eu já falei, fora de uma célula hospedeira, ele não tem atividade nenhuma, tá certo? São inertes. Aí o problema é, por exemplo, eles podem estar inertes numa superfície, por exemplo, em cima do livro de vocês. E aí, se por acaso vocês levarem as mãos aos olhos, à boca, eles podem entrar no seu corpo, tá certo? Esse é o problema. Mas eles são constituídos, ó, bem simples. Ó. Geralmente eles têm uma cabeça. Na verdade, não tem geralmente uma cabeça, mas nesse caso aqui, que é um bacteriófago, que é um vírus, e que exclusivamente infecta bactérias. A gente vai ver isso, que os vírus eles são específicos, geralmente, para cada ser vivo existe um vírus específico. Por exemplo, bacteriófago jamais seria capaz de causar problemas para nós, tá certo? Mas para as bactérias eles causam. Tem a capacidade de penetrar e inserir o material genético deles nas bactérias. Então, eles podem ter uma cabeça, podem ter uma cauda, que é tudo isso aqui, que inclui a bainha, que é isso aqui que está no 5, no colar, a bainha, que é isso aqui que está no 6, que é como se fosse uma mola, tá certo? As fibras, as espículas é como se fossem uns ganchinhos para furar, tá certo? Uma placa basal, tá certo? O DNA que está aqui, tá certo? O DNA viral também pode ser, o material genético dele também pode ser RNA, tá bom? E o capsídeo, que é uma camada de proteína, né, que vai proteger o material genético dos vírus, tá certo? Esse vírus aqui, ó, como é que ele funciona? Ele aterrissa na célula, tá certo? Aterrissou na célula. Aí ele vai, ó, movimentar essa bainha aqui, ó, que parece uma mola, tá certo? Vai contrair e vai, ó, descer o material genético dele aqui, ó, para dentro das células bacterianas. Essas espículas aqui vão servir para ele rasgar, digamos assim, a parede bacteriana, tá certo? E introduzir o material deles, o material genético deles dentro da parede bacteriana. Aqui outro vírusinho, que pode ser como se fosse o vírus da gripe, que vai ter uma camada de proteínas na cápsula para proteger o material genético. E o material genético que pode ser DNA ou RNA, nesse caso aqui temos um RNA, por que eu sei? Porque é uma fita simples, tá certo? E aí aqui, como os vírus se multiplicam? Os vírus, eles podem realizar 2 tipos de ciclos que a gente chama. Os ciclos líticos e os ciclos lisogênicos. Vamos a diferença básica entre o ciclo lítico e o lisogênico é que no lítico há o rompimento da célula hospedeira, ou seja, a célula hospedeira ela morre. Beleza. E no lisogênico ela não vai morrer, ela vai multiplicar o DNA do vírus infinitamente sem nem perceber. A gente vai ver mais na frente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o ciclo do vírus bacteriófago, que ele é um ciclo, como eu disse para vocês, lítico, porque é a lise da célula, tá bom? E como é que ele se reproduz? Vamos começar por aqui. Então, eu falei para vocês, né? O bacteriófago, ele contrai a bainha e introduz o material genético dentro da célula hospedeira. Coloca o material genético e a célula hospedeira, que é o DNA circular de uma bactéria, que é o DNA plasmidial, que a gente vai ver daqui a pouco.
A bactéria tem 2 tipos de DNA, só dando um adiantamento aqui. Então, o material genético do vírus, que está aqui, ele vai ser incorporado aqui, ó, dentro da célula do DNA da célula hospedeira, tá certo? E aí, essa célula hospedeira, ela vai multiplicar o seu DNA, porque daqui a pouco ela vai querer se dividir, tá certo? E aí, ó, o vírus, em vez disso, o vírus obriga ela a multiplicar o DNA viral, tá certo? E aí, depois que o DNA viral se multiplica, ela vai estimular a bactéria a produzir pecinhas dos vírus, tá certo? E aí, depois, ó, vai montar esses vírusinhos. Vai produzir tanto vírus, mais tanto vírus, que a célula ela não vai aguentar, ó, e vai ter que explodir. Vai ter que ser lisada, vai ter que ser quebrada. E aí, quando acontece isso, os vírus também são liberados, né? E aí, eles vão estar aptos para colonizar novas células e recomeçar todo o ciclo. Tá certo? Aí, os vírus, gente, eles são, na grande maioria das vezes, os vilões. Causam o que a gente chama de viroses, que são doenças que acometem os seres vivos. Tanto, por exemplo, em plantas, como eu falei para vocês, como em animais, incluindo nós da espécie humana, tá certo? Então, nosso organismo ele sempre está exposto à invasão por diversos micro-organismos, sempre, tá certo? A principal porta de entrada são as vias aéreas e as mucosas, os olhos, por exemplo, e, por exemplo, a parte, os órgãos sexuais, tá certo? Como, por exemplo, o vírus da AIDS, que são transmitidos pelas secreções que são liberadas durante o ato sexual, certo? Então, eles podem penetrar no nosso corpo pelo ar, por fluidos corporais, como eu acabei de falar, por exemplo, o esperma, pela água contaminada, através de ferimentos, tá certo? Você está na sua pele, algum ferimento, eles podem entrar também, e através de alimentos contaminados. Alguns vírus, eles podem atacar também, além das células humanas, podem atacar outros animais, que são chamados de zoonoses virais, zoo que vem de animal, e alguns desses micro-organismos, alguns desses vírus, podem ser patogênicos, ou seja, capazes de produzir doenças, tá certo? E aí nós temos aqui, ó, 3. Quando essa doença ela surge de maneira repentina e se espalha rapidamente em determinada população, a transmissão é muito rápida, a gente chama de epidemia. Por exemplo, a dengue, tá certo? Seria um exemplo de epidemia. Ela surge numa época do ano, de uma hora para outra, pá, e se espalha rapidamente na população, tá certo? E a transmissão também é muito rápida, que ela é feita utilizando, né, insetos, no caso a Aedes aegypti. Mas quem causa a doença é o vírus que o Aedes ele leva dentro dele, tá certo? Desculpa. Aí, quando essa doença ela afeta uma grande quantidade de pessoas e já está instalada em uma determinada região e o contágio ele tem que ser persistente, ou seja, não importa mais ou menos a época do ano, ela vai aparecer. Então, nós dizemos que essa virose, ela já virou, essa doença, na verdade, uma endemia, tá certo? Um exemplo muito clássico é a região o exemplo da malária, que era praticamente exclusiva da região amazônica, mas a gente viu no ano passado que a malária, ela meio que
virou uma endemia, né? Uma epidemia em alguns outros lugares do Brasil. Por exemplo, o sul, região sudeste, né? Que teve alguns casos em alguns lugares do Brasil que não eram apenas na região norte do país, tá certo? Então, é endemia porque ela é uma doença que sempre acontece lá na região norte. E para os lugares que ela aconteceu de maneira repentina, ela foi considerada uma epidemia. Nós achamos que a malária, né, em alguns outros lugares do Brasil, já tinha sido punk. Aí veio o coronavírus e causou uma pandemia, a maior já vista nos últimos tempos, tá certo? O que é uma pandemia? É uma doença que atinge boa parte do planeta em um determinado espaço de tempo. A gente já. Os primeiros casos foram do ano passado, por isso que é Covid-19, tá certo? E nós já estamos em julho e a pandemia ainda está a todo vapor, principalmente aqui no Brasil. Já foram mais de 60 mil mortos, tá certo? A gripezinha lá que chegou com tudo. Acredito que tenha chegado em massa aqui os primeiros casos no Brasil, tá bom? E aí, outros exemplos de pandemia, nós temos a gripe espanhola e a AIDS, certo? Que acometem todo o planeta. Pandemia. Pan quer dizer todos, certo? Então, todos os planetas. Todos os países, desculpa. Aí, professora, vamos lá. Tem tratamento e prevenção para as doenças virais? Rapaz, tratamento efetivo nós não temos. A cloroquina, a hidroxidocloroquina não tem eficácia. Remédio para verme não tem eficácia. Nenhum medicamento ele é específico para os vírus. Os medicamentos que são utilizados é apenas para atenuar os sintomas, para aliviar os sintomas, não para tratar a doença precisamente. Então, as viroses elas não têm cura utilizando medicamentos. O seu corpo é que vai produzir os medicamentos para combater os vírus, digamos assim, que são os anticorpos, tá certo? E quando contrai uma virose, o sistema imunitário ele vai iniciar a produção de anticorpos, tá certo? Só que essa produção de anticorpos ela leva alguns dias para acontecer. E aí, enquanto o corpo produz os anticorpos, os vírus se multiplicam e fazem a festa, tá certo? Mas quando os anticorpos são produzidos, os vírus, anticorpos são os exércitos que defendem o nosso corpo, tá certo? São proteínas que são produzidas pelos nossos linfócitos, glóbulos brancos, tá certo? E a pessoa vai ficar curada, tá bom? Porque eles vão combater efetivamente os vírus. Só que tem outra coisinha aí, ó. Os anticorpos, eles têm ação específica, ou seja, somente atuam no combate dos micro-organismos para qual foram produzidos, tá certo? Então, aí tem uma questão das vacinas, tá? Aí o pessoal toma a vacina para gripe e fica gripado. Por quê? Porque o vírus da gripe muda muito rápido. Então, se você ficou gripado, depois de tomar a vacina, é porque você já foi o palco da instalação de outro vírus, não aquele que você tomou a vacina, é diferente. Então, toda vez que você é acometido por um vírus diferente da gripe, você vai ficar gripado, tá bom? Isso não quer dizer que a vacina não tem eficácia. Tem eficácia comprovada, muito eficiente. No entanto, ela só vai proteger para aquele vírus para aquele vírus que ela foi criada, tá certo? E a vacina, o que a vacina faz? Já que a gente começou a falar de vacina. A vacina, ela vai ensinar o seu corpo a trabalhar contra um vírus sem o vírus estar efetivo, sem o vírus estar vírus no seu corpo. Por exemplo, na vacina, os vírus eles são fragmentados, são mortos, e aí entram no seu corpo
e já ensina o seu corpo a trabalhar, a produzir anticorpos para aquele vírus, tá certo? Aí quando o vírus chega de gaiato, você já vai ter o exércitozinho para defender o seu corpo. Não vai ser preciso esperar três dias ou mais para que os anticorpos sejam produzidos. Já vai combater direto. Aí combate direto e você não vai ter nem sintomas. Ou se tiver sintomas, vão ser bem leves. Tá certo? É assim que a vacina, ela funciona. E aí, gente, nem sempre os vírus, eles são os malvados da história. Os vírus produzem várias doenças. AIDS, Covid-19, que a gente já viu, dengue, gripe, tá certo? Mas eles nem sempre são virões. Nós temos aqui, por exemplo, uma técnica que chama de controle biológico, que vai fazer com que os vírus, eles matem pragas, tá certo? Que são nocivas para a lavoura, para as plantas. Então, eles inserem um vírus aqui, ó, e o vírus vai infectar esse animal, as células desse animal, e vai fazer com que ele morra, por exemplo, precocemente, e não coma, por exemplo, a sorte, que é esse caso aqui. E aí, o que vai acontecer? Em vez de usar agrotóxico, usou esse vírus. Por que é seguro usar esse vírus? Porque eles são específicos, só vai atacar as células desse hospedeiro, tá certo? E assim vai diminuir a necessidade de utilizar agrotóxico nas plantas. E é bom para a nossa saúde, né? Mas a maioria das vezes eles são vilões sim, tá bom? E agora a gente vai começar a estudar as bactérias e as arqueias, ou arqueias, foram as primeiras formas de vida do planeta e elas são os seres mais abundantes desde os últimos 2,5 bilhões de anos, certo? São organismos extremamente simples, são celulares, tá certo? Mas eles possuem uma única célulazinha. E essas células, elas são bem primitivas, são células procariontes, que têm uma organização celular bem simples. Tem apenas membrana plasmática, material genético e citoplasma. Não tem organelas, como núcleo, como retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, etc. Elas podem viver tanto isoladas como formar colônias. E também, assim como o vírus, possuem uma estrutura muito simples. Geralmente elas possuem uma cápsula, que vai proteger, por exemplo, a parede celular, tá certo? Aqui a parede celular é uma camada externa. Nós temos aqui uma camada interna, que é a chamada camada de peptidoglicano, tá certo? E nós vamos ter a membrana plasmática, o material genético, os ribossomos, que produzem as proteínas, tá certo? E o citoplasma, tá? As bactérias, elas podem ter, como eu falei para vocês, o cromossomo, o DNA cromossomal, e também podem ter outro DNA que é mais pequenininho e circular, que é o DNA plasmidial, tá certo? As bactérias também podem ter estruturas locomotoras, como flagelo, tá bom? E esses pelinhos aqui, que não são pelinhos, são fímbrias, são muito importantes, porque elas ajudam na fixação das bactérias em outras bactérias, formando o que a gente chama de biofilmes, que pode acontecer nos nossos dentinhos, formando as placas bacterianas, né, que vão culminar com as cáries. E também podem se grudar, porque juntinhas sobreviveremos melhor, e também na troca de material genético, na reprodução, tá certo? Então, as bactérias, elas têm várias formas, e as formas que eles representam são
importantes para a classificação delas, tá certo? E para os nomes também, tá bom? Nós temos, por exemplo, vimbriões, que parece uma vírgula, cocos, tá certo? Tem várias formas, bacilos, os lactobacilos. Lembra dos lactobacilos, que são bactérias que estão presentes nos iogurtes? Eles têm esse formatinho aqui, ó, lactobacilos. Por que é lacto? Porque realiza a fermentação láctica e tem o formato de bacilos, tá bom? Então, várias formas. E podem se nutrir também de várias formas. Elas podem ser autotróficas, ou seja, produzir o próprio alimento. Nós temos as bactérias fotossintetizantes que utilizam energia do sol para isso. E tem umas quimiosintetizantes que utilizam a energia química presente nas ligações químicas para isso. No caso das quimiosintetizantes, nós podemos falar das bactérias que são capazes de utilizar a energia do sulfito, digamos assim, certo? E nós temos as heterotróficas e dois grandes grupos, as respiradoras e as fermentadoras. No caso das fermentadoras, nós temos dois tipos, as que fazem fermentação láctea e as que fazem a fermentação alcoólica, que a gente vai ver daqui a pouco. As respiradoras, nós temos as respiradoras anaeróbicas, que são as que não utilizam obrigatoriamente, que não utilizam o oxigênio, tá certo? E as aeróbicas que respiram utilizando o oxigênio. Aí as anaeróbicas nós temos dois tipos. As facultativas, que ou seja, ora pode ser anaeróbicas, ora pode ser aeróbicas, tá certo? E temos as anaeróbicas obrigatórias. O que é isso? Na presença do oxigênio, essas bactérias vão morrer. E aí as bactérias, elas se reproduzem tanto de forma assexuada como de forma sexuada. A sexuada, ela é chamada de cisparidade ou bipartição, tá certo? Ela vai sempre gerar clones, e não há troca de gametas, tá certo? Então, uma célula bacteriana, ela vai induzir a multiplicação do seu DNA genético e vai se separar anatomicamente, gerando uma cópia igual a si. Tipo, uma bactéria vai originar duas bactérias geneticamente iguais, tá certo? Ela vai se dividir e gerar duas bactérias geneticamente iguais. Já de forma sexuada, nós vai levar a recombinação genética, ou seja, a produção de novos indivíduos, de indivíduos geneticamente diferentes. Vai haver uma mistura do material genético. Ela pode ocorrer de três maneiras: transformação, transdução e conjugação. Na transferência genética, por transformação, por exemplo, uma bactériazinha que morreu, tá certo? Os fragmentos do DNA bacteriano dela, elas podem entrar numa célula bacteriana viva, e esse DNA ele vai ser incorporado nessa célula, e aí, a partir daí, essa célulazinha aqui passou a ser um novo indivíduo. Por quê? Porque ela passou a ter um material genético, parte do material genético combinado ao dela, e por isso ela já é geneticamente diferente, tá certo? E aí também por conjugação, lembram lá do pili, certo? Que é aqueles pelinhos que tinha lá na bactéria, na cápsula bacteriana. Eles vão, bactérias compatíveis, elas vão se ligar pelos pilis, tá certo? E aí, o DNA plasmidial, o DNA que é o cromossomal, e aqui é o DNA plasmidial. Como eu disse a vocês, as bactérias podem ter dois tipos de DNA. Esse DNA plasmidial, que é mais pequenininho, ele vai, passar para essa bactéria aqui, que é a bactéria receptora, tá vendo? E aí, essa bactériazinha aqui, que recebeu, vai ter parte do DNA
dessa bactéria e por isso ela vai ser um organismo geneticamente recombinado e geneticamente diferente, tá certo? E por último, a transdução, tá certo? A transdução, ela é feita utilizando aquele vírus que é chamado de bacteriófago. Lembra que eu mostrei para vocês? Parece uma nave espacial. Então o vírus lá chega, ó, se contrai aquela mola, o DNA entra, ó, o DNAzinho, esse DNA dele é o DNA rosinha, tá bom? E aí, ó, ele vai, ó, obrigar a célula a produzir cópias do seu DNA, ó. E aí, essa bactéria, ó, vai montar novas cópias desse DNA, tá certo? E aí, quando a célula ela vai estar cheia de vírusinhos, essa célula, ó, vai liberar os bacteriófagos que vão ser capazes de infectar outras células, tá certo? Quando são liberados. E aí, como é o tratamento e prevenção de doenças bacterianas? As bactérias causam doenças? Causam muitas doenças também, tá certo? Muitas mesmo, tá certo? Tá certo. E a doença, os tratamentos das doenças bacterianas, elas já existe um medicamento efetivo que são os antibióticos, tá certo? Só que aí o uso indiscriminado de antibióticos, ele vai causar produzir as superbactérias, que são bactérias resistentes a qualquer antibiótico. E aí, meu filho, você morre em menos de 72 horas. Então, o corpo ele também vai ser estimulado a produzir anticorpos utilizando as vacinas. As vacinas também são eficazes para algumas doenças bacterianas, tá certo? Tem ação específica, como vocês sabem, a vacina só vai dar imunidade para aquela bactéria que você tomou a vacina, tá bom? Botulismo também é uma doença bacteriana. E aí, ela vai também impedir que quando a doença chegue, ela se instale no seu corpo, porque você já vai ter os anticorpos para combater essas bactérias. E também nem sempre são vilões, né? Nós temos bactérias que realizam a fermentação alcoólica. Na grande maioria das vezes, as bactérias elas são boazinhas, tá certo? Nós temos bactérias morando no nosso sistema digestório que vai ajudar na digestão. Por exemplo, de celulose que a gente não faz. Mas algumas bactérias fazem. Celulose são parede celular que vai estar nos vegetais, tá certo? Também pode ser utilizada na fermentação alcoólica, produzir bebidas, que é muito utilizado pela indústria. Também pode ser utilizado para a produção de coalhadas, de iogurtes, queijos, tá certo? Que são bactérias que realizam a fermentação láctica. E também na produção de medicamentos. Por exemplo, para produção de antibióticos, tá certo? E de, por exemplo, outros medicamentos que ajudam a restabelecer a flora intestinal, quando a gente está com aquela diarreia terrível. Então é isso, pessoal. O capítulo 2 está na página 25 a 40, como eu falei. E vocês têm uma atividadezinha para responder em casa, que é só uma questão. Vai estar lá no menu Atividades, no submenu Questionários, tá certo? Que é quais as melhores formas de prevenção para a atual pandemia provocada pelo coronavírus. A gente viu que não tem um medicamento eficaz. Então, qual é a melhor forma de prevenir a Covid-19? Tá certo? Vocês vão responder lá. Então, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela companhia e paciência de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima.